texto no meu coração, acredito piamente que Deus vai falar com vocês. Diz assim: quando ele desceu do monte, capítulo 8, Mateus, verso 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Verso 4. E disse-lhe Jesus: olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. Queridos, esse texto aqui é um texto muito peculiar, é um texto muito conhecido, e para que nós pudéssemos fazer menção e uso da palavra de Deus essa noite, haja visto que nós lemos o capítulo de número 8, que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Existe todo um contexto para que nós pudéssemos chegar aqui. Todos os capítulos anteriores são capítulos que estão intimamente ligados ao que nós acabamos de ler. No capítulo de número 1, Jesus ele nasce. No capítulo de número 2, o texto diz que os 3 magos do Oriente foram até Jesus, um com ouro, um com incenso e o outro com mirra. No capítulo de número 3, o primo de Jesus, João Batista, aparece pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Esse eu não sou digno de desatar a correia das alparcas dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. No capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele vence todas as propostas do diabo e consecutivamente ele cumpre seu propósito. Ele é levado até o pináculo do templo e depois de rejeitar todas as propostas do diabo, Deus ele foi glorificado naquela data. No capítulo 5 começa a pregação do que nós chamamos de Sermão da Montanha, uma das pregações mais longas de Jesus. E Jesus inicia o Sermão da Montanha falando sobre bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. No capítulo de número 6, Jesus ele fala sobre esmola, oferta e adoração. No capítulo de número 7, a pregação continua, e é uma pregação que no mínimo teve uma durabilidade de 7 horas. No capítulo 7, Jesus ele menciona sobre o reino dos céus, e ele fala sobre um assunto que atualmente também é muito utilizado. Ele fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com que é a vez de comer, com que é a vez de beber, com que é a vez de vestir. Os lírios dos campos, eles não plantam e não cegam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto estes. Quando Jesus encerra a sua pregação no capítulo 7, no capítulo de número 8, Jesus desce do monte. Ele ficou do capítulo 5 ao capítulo 8 no monte, e no versículo 1 agora ele está descendo do monte. Quando Jesus desce do monte, o texto é claro em dizer: e descendo ele do monte, uma ou grandes multidões, dependendo da tradução, a minha tradução aqui no James diz: grandes multidões o seguiram, mas veio um leproso e o adorou, dizendo. Perceba que o leproso ele não tinha permissão de estar naquele lugar.
Todos nós somos conhecedores desse contexto. E quando todas as pessoas desenvolviam hanseníase, chamada chaga, chamada lepra, ela era cerceada no arraial dos leprosos. Dali elas não poderiam sair, dali elas não poderiam se deslocar. Se esses leprosos fossem para o meio da cidade, eles poderiam sofrer algumas penalidades ou chamadas algumas sanções. Se ele estivesse próximo a alguém, ele deveria colocar uma tala na boca, porque ele não poderia se aproximar das pessoas, pois os eruditos da época subentendiam que a lepra era repassada na saliva. Então ele colocava uma tala na boca e não poderia se aproximar de ninguém. Não é só isso. Se uma pessoa se aproximasse entre 20 a 40 metros do leproso, ele deveria levantar uma de suas mãos e gritar por 3 vezes consecutivas: leproso, leproso, leproso. Em algumas traduções, impuro, impuro ou impuro. Também não é só isto, senhores. Se ele fosse pego no meio da sociedade, ele poderia morrer apedrejado, porque o lugar do leproso naquela época era no arraial dos leprosos. Se ele fosse pego no meio da sociedade, ele poderia morrer apedrejado. Perceba que o leproso, enquanto Jesus está descendo, enquanto uma multidão está cercando Jesus, não sou eu, mas é o texto que diz: e eis que veio um leproso. Não foram 2, não foram 3, não foram 10. Um leproso o adorou. A pergunta aqui é essa: se ele é leproso e o lado de fora do corpo dele está apodrecendo, como que o leproso, que o lado de fora está todo bagunçado, consegue adorar, bendizer, glorificar e enaltecer a Deus? A resposta é: o lado de fora não determina o que eu entrego pelo lado de dentro. Eu vou recapitular: a bagunça que está do lado de fora não pode impedir o que você veio entregar aqui essa noite pelo lado de dentro. Foi aí que eu entendi o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17: somos vasos de barro, para que a excelência que está dentro, que a glória de Deus seja dele e não de nós. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida: nenhuma bagunça, nenhuma tortuosidade, nenhuma palavra contrária, nenhum desemprego, nenhuma palavra da tua família, nada e ninguém vai poder impedir o que você veio entregar do lado de dentro. Quem recebe essa palavra e pode adorar a ele. Aleluia, glória a Deus. Eis que veio o leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, se tu quiseres. Queridos, perceba que o grito do leproso não é um grito de quem não queria ser curado, não é isto. O grito do leproso é o grito de alguém que tentou, mas não conseguiu. Aí ele joga a responsabilidade para Jesus. Aleluia. Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Querido, se você não pegar isso aqui, você não pega mais nada em culto nenhum. O leproso está dizendo: eu quis, tentei, mas não consegui, porque nem tudo que eu quero pela minha capacidade eu vou conseguir. Mas ele está dizendo: Senhor, eu tentei, eu não consegui. Agora, se tu quiser, se tu tentar, tu pode conseguir o feito para a glória do teu nome. Ele está dizendo: eu tentei de tudo, eu orei, eu clamei, eu fui nos especialistas, eu procurei opiniões de pessoas que eram cultas e sábias no assunto, mas nada e nem ninguém me deu vitória. Agora, se tu quiser, e eu vim dar uma palavra para quem entrou aqui para glorificar Deus: o que a tua família não quis, Jesus quer. O que teus amigos não quiseram, Jesus quer. Eu não vim teologizar, eu sou muito simples, eu vim liberar a palavra para a tua vida. O que as pessoas não quiseram, Jesus quer. E eu vou mais profundo: Jesus não precisa da opinião da nossa família para operar na nossa vida. Se ele quiser, ele passa por cima de opiniões para liberar o milagre para nossa casa. Quem pega essa palavra, ele quer o milagre. Aleluia. Senhor, se quiseres, tu
Eu creio. Diz o texto que Jesus estendeu a sua mão, e estendendo a sua mão, tocou, e estendendo a sua mão, tocou, e estendendo a sua mão, tocou, e disse: eu quero. Eu vou recapitular isso aqui. Ele era leproso, ele estava cerceado no arraial dos leprosos. Ele não poderia falar com ninguém porque deveria usar uma tala na boca. Ele não poderia se aproximar de ninguém por menos de 40 a 60 metros de distância. Se ele não pode se aproximar de ninguém, logo ninguém pode se aproximar dele. Se ele não pode falar com ninguém, logo ninguém pode falar com ele. Esse leproso está preso em cadeias invisível. Ele não pode ter contato com ninguém, mas no pior período da vida dele, no período de solidão, no período de falta de comunicação, o texto diz: e Jesus tocou. Eu vim liberar uma palavra do céu para a sua vida. Quem sabe tem alguém aqui se sentindo solitário, sozinho, ninguém te vê, ninguém te abraça, ninguém te liga. Meu filho, Jesus aproveita esses momentos para tocar na tua vida e dizer: eu não abro mão de você, eu não abro mão da tua casa. Se a tua família te esqueceu, Jesus te achou. Se teus amigos te esqueceram, Jesus te achou. E o melhor, Ele vai tocar em você aqui essa noite. Deus diz que Jesus tocou e gritou: eu quero, seja limpo. Eu quero, seja limpo. Talvez de todo o texto, uma das partes mais bonitas do texto é a menção do do versículo de número 3, quando Jesus diz assim: olha, eu quero. Deixa eu fazer uma pergunta aqui essa noite. Quem aqui tem uma causa impossível? Quem aqui tem uma causa impossível? Levante a mão. Quem aqui tem uma causa impossível que você percebeu que nenhum médico, nenhum advogado, nenhum especialista, ninguém que você conheça pode resolver? Perfeito? Quase todos levantaram a mão aqui. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você percebeu que essa causa é impossível e ninguém ao seu redor conseguiu dar jeito, quem pode mudar essa história? Jesus. Quem pode mudar essa situação? Jesus. É por isso que o escritor no capítulo de número 1, versículo de número 37 do livro de Lucas vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Não tente pormenorizar Deus a um médico, a um advogado, a um especialista. Jesus é maior do que os médicos, Jesus é maior do que os especialistas. E eu vim dizer para você que para Ele essa situação tem solução em nome de Jesus. Eu preciso caminhar. Vamos pensar um pouco. O texto começa dizendo: Jesus descendo do monte, veio um leproso. Veio um leproso. Muita boca, pouca palavra. Veio um leproso. Queridos, todos na Bíblia Sagrada têm as menções dos seus nomes. Todos, com exceção de alguns pequenos personagens. Só que aqui é diferente de outros personagens, porque o texto não chama ele pelo nome, o texto chama ele pelo estado. Então o estado que ele estava vivenciando ocultou o nome dele, porque existem pessoas que não vão olhar para você pelo seu nome, não vão olhar para você pelo que Deus te confiou, vão olhar para você pelo teu estado. Eu lembro de Ezequiel no capítulo de número 37, quando Deus disse assim: Ezequiel, levanta-te. O texto diz: e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou a um vale que estava cheio de ossos. Nesse texto, os vales eram mencionados pelos ossos. O vale foi conhecido pelos ossos, mas quando o texto diz que ele profetizou segundo Deus deu ordem, os ossos viraram vidas, corpos se levantaram. Ou seja, o estado que eles estavam não determinou o milagre de acontecer. O estado que eles estavam não impediu com que Deus operasse naquele vale. Eu vim dizer para você que ninguém mais vai olhar para você pelo teu estado, pela falta de dinheiro, pelo problema que você vivenciou. Por quê? Porque Deus ainda opera a maravilha independente do estado. Glória! Aí o texto diz assim: e tocou, eu caminho para encerrar.
E Jesus estendeu a sua mão, tocou e disse: eu quero ser limpo. E imediatamente ele foi purificado. Aí o texto diz assim: e disse-lhe Jesus, versículo 4: olha, não o digas a nenhum homem. Repita comigo: não diga. Não, muita boca, pouca palavra. Repita comigo: não diga a nenhum homem. A nenhum homem. Perceba o que Jesus está ensinando para nós aqui essa noite. Se nós pegarmos essa chave aqui, a nossa vida vai mudar em 99,9%. Aquele homem era leproso e estava no mínimo há 3 anos e meio cerceado na real dos leprosos. Se ele era leproso, pastor Ael, e ele estava no mínimo, pastor Vigílio, há 3 anos e meio cerceado na real dos leprosos, esse fato quer dizer que todo mundo sabia que ele era leproso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Todos sabiam que ele era leproso. Aí Jesus cura ele e Jesus está dizendo: não diga nada, mas vai. Não diga nada, mas vai. Deixa eu fazer uma pergunta, porque essa igreja é extremamente inteligente. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, qual é o primeiro sentimento que temos? De querer contar, de querer testemunhar, de querer mencionar. Mas com ele foi diferente. Jesus deu a chave, o segredo da vitória. Jesus curou, purificou e disse para ele: fecha a boca, caminha, não diga nada, vai. Não diga nada, vai. Não diga nada, vai. Carlos Santos, eu não entendi. Jesus está ensinando para ele: caminha, porque a partir de hoje o teu milagre vai falar mais alto do que as tuas palavras. Eu vou repetir isso aqui: não diga nada para ninguém. Faz o que, Jesus? Caminha, porque o que você não fala, o teu milagre vai falar. O teu milagre vai falar mais alto que as tuas palavras. Você não vai precisar dizer: comprei, eles vão ver o teu milagre. Você não vai precisar dizer: casei, vão ver o teu milagre. Você não vai precisar dizer: fui curado, eles vão ver o teu milagre. Alguém pega essa palavra: o teu milagre falará mais alto que as tuas palavras. Glória! Aí ele diz assim: olha, vai e mostra-te ao sacerdote. Mostra-te a quem? Sacerdote. Mostra-te a quem? Sacerdote. Naquele período, senhores, a medicina não era tão avançada quanto hoje. E como a medicina não era avançada, quem determinava quem era impuro ou quem era puro não era ninguém menos do que o Gadon Bueno, que no hebraico significa sumo sacerdote. Se uma pessoa fosse diagnosticada com lepra, quem a diagnosticava com lepra era o sacerdote. Ele marcava a pessoa e agora essa pessoa não pode mais entrar no templo. Por quê? Porque ela agora teve que mudar-se de local. Ela deveria ir para o arraial dos leprosos. Então quem determinava quem adorava no templo ou não era o sacerdote. Quem determinava quem entrava dentro do Ben Hamikdash, o templo de Deus ou não, era o sacerdote. Aquele homem foi marcado pelo sacerdote porque aquele homem desenvolveu a hanseníase, a lepra. Então o sacerdote pegou ele em algum momento da sua vida e colocou um tavo, uma espécie de marcação na testa dele. No templo ele não entra. Por quê? Porque o sacerdote determinou: é leproso e leproso aqui não entra mais. Se você não pegar isso aqui, eu paro agora. Quem determinou foi o sacerdote. Mas quando Jesus curou ele, a primeira pessoa que Jesus mandou ele ir foi o sacerdote. É Jesus dizendo para ele: o sacerdote pode ter falado algo ao teu respeito, mas quem dá a última palavra na terra ainda sou eu. Não, se não pegar isso aqui, eu vou recapitular. Quem dá a última palavra na tua situação, na tua casa, não são os homens. Quem dá a última palavra ainda é Deus. Jesus disse: vai e apresenta-te ao sacerdote. Segundo ensinamento do versículo 4, Jesus está dizendo para ele: quem determinou que você não pode entrar? O sacerdote. Quem determinou que você não pode adorar? O sacerdote. Então, antes de você voltar para a tua casa, antes de você voltar para a sua família, antes de você abraçar seus amigos, porque ele não poderia abraçar por ser leproso, vai direto ao sacerdote. Jesus está querendo dizer para ele: a primeira pessoa que te impediu de adorar vai ser a primeira pessoa que vai te ver curado em nome de Jesus. Segunda lição, terceira lição do texto: apresenta-te ao sacerdote
e leva oferta. Repita comigo, leva oferta. Repita comigo, todo curado sempre tem uma oferta. Você não entendeu? Sabe qual é a maior raiva do diabo? É que Jesus te lavou, Jesus te curou, Jesus te libertou, Jesus fez uma transformação na tua vida que ninguém tinha poder de fazer, e todo culto você entra aqui chovendo, com sol, com calor, sem calor, com gente, sem gente, e você entrega a tua oferta. É por isso que o diabo quer te parar. Por quê? Porque nós estamos encaixados em João capítulo 4, versículo de número 24. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Você não entendeu isso aqui não? O diabo quer te parar. Por quê? Porque você nunca veio para o culto de mão vazia. Você tinha tudo para ficar calado, você tinha tudo para não vir para o culto, mas Jesus te trouxe aqui. Você não veio só, você veio com uma oferta para glorificar Ele. E enquanto tu entrega a oferta, Ele entra na tua casa, Ele entra na tua história e Ele faz uma obra nova, porque todo curado tem oferta para entregar. Aí o texto diz: apresenta a oferta que Moisés determinou para sacrifício. Qual é a oferta? A que Moisés determinou para sacrifício. Segundo a lei mosaica, a oferta que Moisés determinou para sacrifício era um cordeiro puro. Repita comigo, o cordeiro puro. Ele pegava um cordeiro puro, um cordeiro imaculado, e usava o óleo. O óleo na época também era instrumento de higienização. Eles limpavam com óleo. Não tinha pasta de dente, não tinha sabonete, então eles usavam o óleo. Então eles pegavam um cordeiro, limpavam o cordeiro com óleo, limpavam os olhos, limpavam os ouvidos, limpava a boca, limpava a cabeça e sacrificava. Quando Jesus diz, apresenta a oferta que Moisés determinou, Jesus está dizendo, pega o crânio, derrama óleo, limpa os ouvidos, limpa a boca, limpa os olhos. Eu vou recapitular: pega o crânio, pega a cabeça, limpa os ouvidos, limpa os olhos, limpa a boca e sacrifica. Adora, mas antes limpa os olhos, limpa os ouvidos, limpa a boca, unge a cabeça. Foi aí que eu entendi o que Davi disse no Salmo de número 23: unge a minha cabeça com óleo. Ele está dizendo, eu só adoro se tiver óleo na cabeça, eu só adoro se tiver óleo na cabeça. Mas tem um detalhe: limpa os olhos, limpa os ouvidos, limpa a boca, unge o crânio. Limpa os olhos, limpa os ouvidos, limpa a boca, unge o crânio. Quem tem unção na cabeça não vê qualquer coisa. Quem tem unção na cabeça não fala qualquer coisa. Quem tem unção na cabeça não ouve qualquer coisa. Só ouve fofoca quem não tem unção na cabeça. Só fala asneira quem não tem unção na boca. Só vê qualquer coisa quem não foi ungido na cabeça. Agora tem um detalhe: qual é, Senhor? Unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque enquanto tu unge, o meu cálice transborda. Eu vim dizer para você que Deus vai ungir você. Você não vai ver mais qualquer coisa, você não vai ouvir qualquer coisa, você não vai falar qualquer coisa, porque crente ungido é diferente. Unge a minha cabeça com óleo. Glória! Ele está dizendo assim: apresenta a oferta que Moisés determinou. Jesus está dizendo, eu te curei, tu está pronto para o Yom Kippur, para a festa da expiação. Mas entra no templo e não esqueça que da porta do templo para dentro tem que ter óleo. Tem que ter óleo na cabeça. Tem que ter óleo na cabeça. Tem que ter óleos nos ouvidos. A maior preocupação de um líder, de um pregador, não é a efusão, a manifestação de glória no momento. A maior preocupação de um líder, de um pastor, de um pregador, é acerca de Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. A nossa maior preocupação é o que você vai fazer depois que sair daqui com o que você está ouvindo. Quem tem óleo na cabeça não ouve qualquer coisa. Quem tem óleo na boca não fala qualquer coisa. Quem tem óleo nos ouvidos não ouve qualquer coisa. Sabe o que o diabo está querendo fazer conosco? Fazer com que nós
nós venhamos negociar nossa unção. Ele está dizendo: ouve, ninguém está te vendo, pode ouvir, fala, ninguém está te ouvindo, pode falar, mas quem tem unção na cabeça não negocia. Eu vim dizer para você que nesse período pandêmico, Deus vai dar unção para nós vencermos a batalha e Deus ser glorificado. Apresenta-te, oferta. Eu encerro agora, apresenta-te, oferta. Que Moisés determinou para sacrifício. O texto diz que ele entrou, se apresentou ao sacerdote. O sacerdote olhou para ele, e eu percebo, sem ferir o texto, os olhos do sacerdote. Por quê? Porque ele entrou leproso. Entrou leproso, o sacerdote diagnosticou ele com lepra. Agora eu imagino, eu conjecturo sem ferir o texto, imagine um homem entrando leproso na igreja, o diagnóstico dele saindo de leproso, que ele nunca mais poderia voltar ali, e ele voltando. É Deus dizendo: a última palavra não é do homem, a última palavra é minha. Ele entrou novamente onde ele foi dito que nunca mais poderia estar. Não é só isso. Quando ele volta curado, mas ele volta para ofertar. Ele volta curado, mas ele volta para adorar. Ele volta curado, mas ele volta não para se apresentar, mas para apresentar a oferta. Ele volta curado, mas ele volta para agradecer. É por isso que o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus moles. Melhor do que qualquer ida é a nossa volta. É por isso que Ageu vai dizer no capítulo 2, versículo de número 9, que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu vim liberar uma palavra do céu para a tua vida. Você vai voltar com vida. 2020 não acabou para você. Você vai voltar ungido, você vai voltar curada, você vai voltar transformada. Por quê? Porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Carlos, concluo. Todo leproso era para ficar isolado. Todo leproso era para ficar isolado. Só que aquele leproso teve um segredo. Qual era o segredo dele? Coragem. Por quê? Porque se ele fosse pego no meio da sociedade, ele poderia morrer apedrejado. Deixa eu dar uma palavra de Deus para a tua vida e entregar o microfone para quem é de direito. Quem não tem medo de pedra recebe milagre. Aleluia. Tem alguém dizendo: a igreja vai fechar, o pastor vai entregar o trabalho. Não, o pastor não vai entregar o trabalho, a igreja não vai fechar. Por quê? Porque quem não tem medo de pedra recebe milagre. Se você ficar com medo do que a tua família vai falar, do que os teus amigos vão pensar, meu filho, você vai morrer no arraial dos leprosos. Agora, quem não tem medo de pedra, quem tem coragem, recebe milagre. Levanta as duas mãos, eu profetizo e entrego o microfone. Deus, a partir dessa noite, e não passará dela, vai nos dar uma injeção de coragem, de ânimo. Eu